Olá, tudo bem? Meu nome é Igor, sou professor de História e hoje estaremos tratando da capoeira baiana, capoeira tradicional, capoeira regional e capoeira de Angola. Chegamos no momento que a gente vai começar agora a analisar a luta regional baiana. Escrevam aí no chat o que você sabe sobre a luta regional baiana, certo? Então aqui a gente tá com Manuel dos Reis Machado, famoso mestre Bimba. Ele nasceu entre 1899 e viveu até 1974. Mestre Bimba dirá uma vez, em 1928, eu criei completa. Ou seja, ele já estava num processo de criação da capoeira regional. A regional, que é o batuque misturado com a Angola, com mais golpes, uma verdadeira luta boa para o físico e para a mente. Ou seja, como pega no início a frase, o poder da criatividade. O poder da criatividade está permeando tanto a capoeira tradicional baiana, a capoeira regional e também a capoeira de Angola. Você pode ver, é um território muito criativo e muitas inovações estão ocorrendo no início do século XX, tá bom? E Mestre Bimba vai ter um papel principal nessas mudanças e a gente vai avaliar agora. Bom, vamos lá. As mudanças advindas da criação da luta regional baiana na Bahia por Mestre Bimba geraram um novo movimento de capoeiristas naquela região, onde iriam denominar a capoeira praticada por eles como capoeira Angola. Então, a gente começa a perceber que essa passagem do Sactubina é uma passagem muito interessante, no qual, quando o Mestre Bimba está criando e está crescendo a capoeira regional, ao mesmo momento a capoeira tradicional baiana começa também a dar uma resposta a este movimento. E o movimento de resposta à capoeira regional vai ser a capoeira Angola. Não estou dizendo que capoeira Angola era capoeira tradicional. No entanto, eu estou dizendo o seguinte, a capoeira de Angola vai ser uma resposta à capoeira regional. No entanto, Bimba já ensinava capoeira desde 1918 e criou a capoeira regional da capoeira tradicional baiana. Mestre Bimba não criou a capoeira regional da capoeira Angola. Capoeira Angola é uma criação posterior. Mestre Bimba cria a capoeira regional através da capoeira tradicional baiana. E o termo regional veio da região da Bahia que era praticada aquele estilo de capoeira. Então o Mestre Bimba fazia parte da vadiação. Ele conhecia a capoeira tradicional e desse conhecimento, dessa experiência, ele vai criar a luta regional baiana, que é a capoeira regional. Bom, aqui temos uma imagem de Mestre Bimba tocando um atabaque, muito interessante, né? Como Bimba não somente era exímio jogador da capoeira tradicional baiana, ou seja, tem um conhecimento da capoeira tradicional baiana, e de lá ele cria a capoeira regional, mas também intimamente ligado ao candomblé. Ele não deixou, né? Não é um embranquecimento da capoeira. A capoeira regional não é uma capoeira embranquecida, porque Mestre Bimba não deixou as suas raízes como a religião que é o do candomblé, uma religião trazida da África para o Brasil. Era Ocã e sua mulher, Dona Alice, era mãe de santo, ou seja, ele era envolvidíssimo na religião que é o candomblé. Além de músico de samba de roda, outra criação dos afrodescendentes no Brasil, é impossível negar o seu profundo envolvimento com a cultura africana. Mestre Bimba era uma pessoa envolvida com a cultura africana. A gente pode até validar mais ainda o discurso quando a gente olha ele tocando o atabaque é o instrumento do candomblé, certo? Bom, quando a Academia de Mestre Bimba é regularizada em 9 de julho de 1937, é expedida uma portaria da Secretaria de Educação da Bahia, culminando com uma apresentação a partir
A primeira em espaço oficial, no Palácio do Governo. Na época, o interventor Juraci Magalhães, nomeado por Vargas em pleno Estado Novo. O interventor era general do Exército Brasileiro, sendo posteriormente nomeado ministro das Relações Exteriores no governo militar. Como demonstrado, essa apresentação relacionada ao alvará concedido para a primeira academia de capoeira, quando ainda prescrita em Código Penal, foi essencial para a legalização da capoeira e seu posterior desenvolvimento. Então o mestre Bimba, ele vai conseguir uma coisa inédita em 1937, uma apresentação, né? E essa apresentação que ele vai realizar na Bahia vai promover a legalização da primeira academia de capoeira no Brasil e a primeira da Bahia. Aqui a gente vê a imagem em 1937, mestre Bimba com 37 anos, né? No qual ele está com os seus alunos, né? Ao lado direito a gente pode perceber está José Cisnando Lima, a pessoa que vai intermediar essa apresentação. Inovações de mestre Bimba. Quais são as inovações que mestre Bimba realizou? São muitas. Posso afirmar desde agora. Primeira, vamos lá. Transferiu a prática da capoeira da rua para recinto fechado. Essa é uma inovação fundamental para a luta regional baiana, a capoeira regional. A capoeira tradicional acontecia na rua, em qualquer local. E mestre Bimba vai fazer o seguinte, vai começar a ministrar a aula dentro de locais fechados, uma coisa que não ocorria antes. Aqui a gente pode perceber na primeira imagem, né, mestre Bimba aplicando uma cabeçada, né, em um provável aluno seu, em um recinto fechado. Segunda mudança muito interessante, criou um método de ensino formal para uma prática até então predominantemente informal. A capoeira tradicional não tinha um método formal de ensino. As pessoas aprendiam olhando, que é uma coisa até interessante, né? No dia a dia eles aprendiam. A luta regional baiana, não. Existe método formal de ensino. Nós percebemos que mestre Bimba ensinava a gingar segurando as mãos e guiando o corpo, né, do seu aluno. Também ele ensinou sequências, também para facilitar o desenvolvimento do jogo dos seus alunos em um momento propriamente dito de jogo de capoeira. Aqui temos uma imagem de mestre Bimba com o seu aluno Fabrício, né, orientando, pegando nas mãos e guiando o corpo dele, ensinando a ginga. Método que até hoje a Escola Massapê utiliza para ensinar ginga para os seus iniciantes. Bom, mais uma mudança e muito interessante. Introdução de novos golpes, cujo número total aumentou consideravelmente, colocou novos golpes na capoeira. No século XX vamos perceber que muitas pessoas que vão criticar a capoeira regional vão chamar muitas vezes de capoeira Kung Fu. Não. Incorporação, foi algumas modificações e adaptando a gestualidade à capoeira, que foi uma coisa muito interessante e mostra o poder criativo de mestre Bimba. Aqui a gente tem uma imagem, né, do mestre Bimba aplicando uma banda em um dos seus alunos, ou rasteira. Havia golpes como encruzilhada, em que o atacante tirava as duas pernas contra a dos adversários. A gente está estudando aqui um pouco nesse momento a questão do batuque. A coxa lisa, em que o jogador golpeava coxa contra coxa, acrescentando ao golpe uma rapa e o baú, quando as coxas do atacante davam um forte solavanco nas do adversário, bem de frente. Todo o esforço dos jogadores concentrava-se em ficar em pé, sem cair. Olha que o batuque é muito interessante, né? A gente pode perceber que a intenção, o objetivo era derrubar, né? Mas resistir a essa tentativa e não cair também era uma espécie de vitória. Muito interessante. Se perdendo o equilíbrio tombasse, o jogador teria irremediavelmente perdido. Era comum, por isso, ficarem os batuqueiros em banda solta, equilibrados, em uma única perna, a outra no ar, tentando voltar à posição primitiva. Todo capoeira joga batuque, mas
como jogo independente, o batuque já não existe mais na Bahia. É uma afirmação de Carneiro muito interessante sobre como que funcionava o batuque. E Mestre Bimba pega aspectos do batuque e coloca na capoeira tradicional baiana, criando a luta regional baiana, a capoeira regional. Bom, temos aqui mais algumas inovações. Luta praticada numa posição mais ereta do que a capoeira baiana tradicional. Mais ereta não quer dizer que a capoeira tradicional baiana também não ficasse. Algumas vezes os jogadores não jogassem em pé, como a firma Mestre Canjiquinho, que também presenciou esse momento da capoeira tradicional baiana. Mas a luta regional baiana vai ser uma luta praticada, né, muito mais em pé. A capoeira regional se pratica mais em pé. No entanto, não quer dizer que não tenha movimentações no chão também. Usa golpes mais altos e geralmente mais rápidos. Para isso, nós temos aqui uma imagem muito interessante do Mestre Bimba aplicando algum golpe que não dá para saber se é uma meia de frente, uma queixada, uma armada, mas parece que está em uma velocidade muito maior do que a capoeira tradicional baiana. Bom, não podemos também deixar de pensar que Mestre Bimba vai fazer uma inovação fundamental que ocorre em várias escolas ou grupos de capoeira na atualidade, né? Que é a formatura. Aqui a gente tem uma imagem de Mestre Bimba, né? Na formatura de um dos seus alunos. Bimba também introduziu uma hierarquia até então inexistente na vadiação baiana, onde distinguia-se calouros, formados e formados especializados, ou seja, cria uma hierarquia dentro da capoeira, algo que não existia na capoeira tradicional baiana, a hierarquia. A formatura era um dia todo especial para o mestre e seus alunos, um ritual com direito a paraninfo, orador, madrinha, lenço de seda azul e medalha. Mestre Bimba, por ter influência dos círculos universitários e também das Forças Armadas, cria um sistema baseado nos estágios de aprendizado e também alguns cursos à parte, chamado de especializações. Então, alguma coisa interessante, por ele ter o contato com os núcleos universitários, círculos universitários, por ele ter contato também nas Forças Armadas, ele pega alguns elementos que ele encontra lá e traz para a capoeira. Havia o batizado, onde o aluno era inserido no contexto da capoeira, a formatura, aos moldes universitários, contando com paraninfos, madrinhas e medalhas e seus cursos de especialização. Bimba utilizava lenços e medalhas que marcavam a posição da hierarquia de seus alunos e a evolução dos praticantes. Ou seja, não existe corda, não existe cordão, são outros objetos da cultura material utilizados para mostrar a hierarquia. Olha, medalhas e também lenços, e até as cores dos lenços. O lenço vermelho era para alunos especialistas na chamada emboscada. Treino realizado por Bimba na floresta, de modo a ensinar a defesa pessoal em situações com mais oponentes. E o segundo, lenço azul, os especialistas que aprendiam o combate contra a arma de fogo. E Bimba também utilizava o lenço branco também, para mostrar que ele era o mestre, né? Estava em outro grau de hierarquia, só ele tinha também o lenço branco. Lembrando que isso também era uma proteção contra os jogos de navalha. Bom, não podemos também pensar nos toques de berimbau também, né? Que Bimba vai criar como o toque de Banguela, o toque de São Bento Grande da capoeira regional e Una também. Bom, vamos começar a estudar a capoeira de Angola e nada mais, né? Para falar da capoeira de Angola, falando também de uma pessoa que teve um papel fundamental, que foi Mestre Pastinha. Mestre Pastinha viveu entre 1889 até 1981, ou seja, viveu muito mais que Mestre Bimba, pegou um período histórico muito maior. E o nome de Mestre Pastinha era Vicente Ferreira Pastinha. Mestre Pastinha vai colocar em sua academia uma frase muito interessante: mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método e seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. O Mestre Pastinha coloca essa frase e é uma frase que abarca a complexidade da capoeira.
que mexe tanto com a questão da liberdade, a questão dos métodos e também que muitas vezes existem coisas que não existem palavras para descrever que está relacionado com a capoeira. Bom, no entanto, Mestre Pastinha também teve a ajuda de vários outros mestres da capoeira tradicional baiana que depois vão se denominar capoeira Angola. Temos dois aqui muito importantes. Um é o mestre Valdemar, que viveu entre 1916 a 1990, e também mestre Canjiquinha, que nasceu em 1925 e morreu em 1994. Os dois têm papéis fundamentais dentro da capoeira baiana. Praticavam capoeira tradicional e, em certo momento depois, começaram a se identificar com a capoeira Angola. Aqui uma fase de Vieira e Assunção. Entre 1910 e 1922, muito antes de Bimba, portanto, já ensinava capoeira para seus colegas aprendizes e depois para estudantes que viviam nas redondezas. Então, Mestre Pastinha já ensinava capoeira muito antes de Bimba. Já ensinava capoeira para algumas pessoas, mas deixou de ensinar por muitos anos e só veio assumir a direção de outra academia em 1941, ou seja, ele só retoma a direção de uma academia, a dar aulas, somente em 1941, quando Bimba já estava com a sua academia legalizada. A esta altura, a capoeira regional já se encontrava em pleno desenvolvimento e o grande mérito de Pastinha foi ter percebido a necessidade de inovação dentro da tradição. Mestre Pastinha fez uma coisa fundamental, olha o poder de criação também de Pastinha. Inovação dentro da tradição. Ele inovou a capoeira tradicional baiana, criando a capoeira de Angola. Para garantir que a modalidade de capoeira ensinada por ele permanecesse uma alternativa viável à regional, ou seja, ele cria uma alternativa à regional, uma criação também muito espetacular. Se não fosse por ele e alguns outros mestres tradicionais como Valdemar do Pero Vaz, que é o mestre Valdemar, e Canjiquinha, é provável que não existisse a capoeira de Angola de hoje. Bom, Mestre Pastinha cunhou o neologismo. Neologismo é novas palavras. Capoeira de Angola. Quem cria o termo capoeira de Angola foi Mestre Pastinha. Não existia antes esse termo. Para o estilo formalizado por ele e outros mestres, que reivindica maior proximidade com as tradições da capoeira baiana. Ele faz uma inovação dentro da tradição e ao mesmo momento ele quer que haja proximidade com as tradições baianas. Ou seja, quem vai criar o termo capoeira de Angola é Mestre Pastinha. Também, logo, usam o termo capoeira de Angola, pois afirmam que a capoeira foi trazida de Angola para o Brasil pelos negros escravizados. O Pastinha acreditava que a capoeira foi trazida de Angola para o Brasil e por isso ele cunhou o nome capoeira de Angola. Bom, a capoeira Angola teve que se definir largamente em oposição a esta, que é a capoeira regional, para justificar a sua existência. Então, a capoeira de Angola teve de ser uma oposição à capoeira regional para existir. Assim, investiu em todos os aspectos que estavam perdendo importância na regional. Então, fez o resgate dos aspectos que estavam sendo perdidos na capoeira regional. Ou seja, a teatralidade, a espiritualidade, o ritual e a tradição. Acreditamos que mesmo os movimentos foram estilizados numa determinada direção, com o intuito de se distanciar nitidamente do estilo da regional. Ou seja, alguns movimentos eram proibidos dentro da capoeira Angola, para não se parecer com a capoeira regional. No entanto, por exemplo, os golpes altos, considerados parte da descaracterização da regional, existiam também na capoeira tradicional baiana, ou, como é citado de forma fidedigna por Vieira e Assunção,
capoeira baiana antiga, conforme depoimento de mestre Canjiquinha. Então o mestre Canjiquinha vai dizer o seguinte, né? Uma pessoa aí bem ponderada no discurso vai dizer o seguinte: existiam golpes altos e golpes rápidos na capoeira tradicional baiana, mas quando ocorre a inovação que mestre Pastinha fez, alguns golpes não podiam mais, que era da capoeira tradicional baiana. Por quê? Porque ele queria fazer uma oposição à capoeira regional. Bom, as inovações de mestre Pastinha, ele fez também muitas inovações dentro da capoeira tradicional baiana, criando, lógico, a capoeira de Angola. Passou a denominar sua luta de esporte. O primeiro a colocar a capoeira como esporte foi mestre Pastinha, para distanciá-la da marginalidade e legitimar o seu ensino. Mestre Pastinha acreditava sim, foi o primeiro a falar, né, que a capoeira era esporte. A ser oficial, né, a oficialização vai ser somente na década de 70. Mas mestre Pastinha inaugurou essa ideia, uma coisa muito interessante. Aqui temos até uma imagem dele, né, ensinando ou praticando determinado movimento. Outra inovação muito interessante também. Fomentou um espírito de grupo entre os seus alunos, introduziu a graduação formal para mestre. Ele introduz a graduação para mestre, uma coisa que mestre Bimba também já estava fazendo o processo de graduação e o mestre Pastinha faz também um processo dele com a graduação também para mestre. Da influência do tempo que passou na Marinha, Pastinha, organizador da capoeira Angola, cria um sistema de títulos, sem utilização de cordas e nem lenços, que montavam uma hierarquia dentro de sua academia. Então ele passou um tempo na Marinha, ele percebeu de alguma maneira a necessidade de alguma hierarquia. Havia o iniciante, aluno que estava há pouco tempo na prática. Então, o aluno que estava há pouco tempo, tinha acabado de chegar na academia, era chamado de iniciante. O treinel, um aluno mais experiente, responsável por ensinar os mais novos os movimentos básicos. Então, tinha um aluno mais experiente, que era o treinel, e ensinava os alunos os que tinham chegado há pouco tempo, os iniciantes. O contramestre, a criação do termo contramestre, quem cria é mestre Pastinha. Ele coloca esse termo, ele pega esse termo da Marinha e coloca dentro da capoeira. Ele que cria, né, esse termo dentro da capoeira. O contramestre, adaptação do título naval, que seria imediata ao do mestre. Muito interessante. Então, ele, no período que ele passa, ele pega algumas contribuições da Marinha e coloca na capoeira. Como o Bimba pegou da área universitária e também do Exército, ele vai pegar as contribuições da área da Marinha. E por fim, o mestre responsável pela academia. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante que eles estavam ensaiando que eles iam para o Senegal, né? E tem um momento do ensaio, né, que eles todos estão ensaiando e tal. Tem vários alunos de mestre Pastinha e a gente pode perceber a vestimenta que eles estão utilizando, as movimentações, e mestre Pastinha ao canto esquerdo. Bom, utiliza-se um uniforme para identificação de seus alunos, como calça preta e camiseta amarela. Então, os alunos de mestre Pastinha vão usar calça preta, camiseta amarela. Seus alunos não podem jogar sem camiseta e descalços. Então, eles formalizam uma formalização mesmo no capoeira. Isso também é uma forma de identificar quem era seus alunos, ou alunos dos seus subordinados também. Aqui tem o mestre Pastinha jogando em uma roda, já idoso, com outro capoeirista que é seu aluno. Bom, uma coisa fundamental que mestre Pastinha fez: o processo de mundialização da capoeira como batalha firma, inaugurado por mestre Pastinha em 1966, por sua participação no Festival de Artes Negras em Dakar, Senegal. Uma coisa muito importante: o processo de mundialização da capoeira não começa com a capoeira regional. Não começa com a capoeira regional. Nesse momento, a capoeira regional já está em vários locais do Brasil.
mas quem inaugura o processo de mundialização da capoeira em 1966 é Mestre Pastinha, quando ele foi, né, com a sua comitiva para o Festival de Artes Negras em Dakar, Senegal. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante de Mestre Pastinha ao lado direito, junto com os seus alunos, indo, dando despedida, né, indo em 1966 para o Festival de Artes Negras em Dakar. Consequentemente, a capoeira, compreendida como campo da cultura popular, tem sua principal influência na modalidade baiana, devido às transformações empreendidas por Mestre Bimba e Mestre Pastinha no período do Estado Novo. Batalha começa uma observação muito interessante. A capoeira conseguiu ser tão grande hoje em dia porque se iniciou duas mudanças fundamentais. Uma de Mestre Bimba, que é a capoeira regional, e outra que é a mudança de Mestre Bimba, que faz inovação dentro da tradição, que é a capoeira de Angola. A preocupação compartilhada entre ambos os mestres em retirar a capoeira das ruas para explorar ao máximo suas potencialidades. Ambos tiram a capoeira da rua, começam a dar aula em locais fechados para explorar mais ainda as potencialidades da capoeira. Convergiram no surgimento de estilos de capoeira. A capoeira regional, criação de Mestre Bimba, e a Angola, salvaguardada por Mestre Pastinha, e com nome adotado por outros mestres antigos da capoeira de Salvador. Aqui a gente tem uma imagem já idosos, né, de Mestre Pastinha e de Mestre Bimba. A frase de Vieira e Assunção aqui, essa passagem é muito interessante, fundamental para se entender este momento. Capoeira regional e Angola são duas opções negras de esportização e, portanto, de modernização. São duas opções para os afrodescendentes, ex-escravos ou não, para praticarem um esporte moderno. A capoeira de Angola também é moderna também, porque é uma inovação da capoeira tradicional. A capoeira de regional também é moderna, porque ele fez várias inovações com o Mestre Bimba. Temos aqui mais uma afirmação de Batalha e também de Vieira e Assunção. Fica evidente como a construção política deveria fazer a separação do que era feito em um espaço fechado de treinamento e o que era praticado na rua, dentro de um novo espaço adequado. Poderiam desenvolver as principais divergências entre os dois estilos. Então, nesses locais fechados, nas suas academias, eles produziam as divergências, as diferenças entre os estilos. Ambas, no entanto, carregavam diversas influências das reinterpretações que os mestres possuíam na vivência que detinham na capoeira baiana. Ou seja, as interpretações através das vivências, das experiências que eles tiveram da capoeira tradicional baiana, eles vão criar. Mestre Bimba primeiro a capoeira regional, depois a capoeira de Angola com Mestre Pastinha. A capoeira recupera o valor e a importância da comunidade negra transferida e escravizada no Brasil colonial imperial. Ou seja, dá um valor diferente para a comunidade negra que foi transferida. Não estou dizendo que a capoeira foi inventada na África e trazida para o Brasil. Estou afirmando o seguinte, que dá um valor diferente e uma afirmação do poder criativo no qual os escravizados e depois os afrodescendentes vão ter no Brasil um valor diferente, que eles também podem criar um esporte, como foi dito no slide anterior, um esporte, ou seja, duas opções negras modernizantes para a comunidade negra. Muito obrigado.